Capítulo 24. O sonho realizado de Beatriz. Nicolaísmo, a fuga, os templários. Na manhã do dia seguinte, o Tribunal da Santa Inquisição recebeu a visita de mais uma pessoa que fora requisitada para esclarecimentos. Em passos tímidos, Gustav foi conduzido por entre os aposentos daquela espaçosa casa, adaptada aos serviços do tribunal. Ao deparar-se com a atemorizante figura de Rafael B., ouviu dele em tom enérgico: "Ajoelhe-se, padre Gustav." Gustav de imediato ajoelhou-se e permaneceu imóvel por quase 2 horas. Durante esse período, pacientemente, Rafael B. circundava-o em passos lentos, da esquerda para a direita, em uma discreta insinuação simbólica, como se quisesse retornar no tempo. Fez desabar sobre o franzino padre uma verdadeira tormenta em forma de perguntas, às vezes propositadamente desconexas. "Com que idade o senhor entrou para a ordem dos beneditinos?" "Estou na ordem desde os meus 12 anos. Foi por imposição paterna ou por real vocação?" "Foi por vocação, eminência. Além disso, tive todo o apoio de meus pais." "O senhor é feliz como beneditino?" "Totalmente, eminência. À minha alma nada falta." "E ao seu corpo, jovem Gustav?" "Como assim, eminência? O senhor tem estudado a Bíblia Sagrada ou tem se preocupado apenas com sua função de copista?" "Faço ambas as coisas com muita dedicação e esmero, eminência." "Pelo que tudo indica e pelo que tenho visto frente a esse exaustivo trabalho no Tribunal do Santo Ofício, posso lhe afirmar uma coisa, padre Gustav. Estamos nos aproximando do fim do mundo. Estamos prestes a viver o Apocalipse como foi visto e descrito pelo apóstolo João. Está me ouvindo, padre? Está me entendendo?" "Sim, eminência." "Diga-me, padre Gustav, o senhor tem estudado o Apocalipse de João?" "Sim, eminência." "Pelo que parece, sequer leu tão importante revelação. Vejamos então se o senhor está inteirado e se comporta conforme os princípios e os ensinamentos do livro sagrado. Na carta de João à igreja de Éfeso, ele a elogia." "Por quê, padre?" "Não me recordo, eminência. Estou muito tenso no momento e isso altera minha memória." "Não se recorda? Realmente deve estar tenso. Mas procure se acalmar, pois vou lhe refrescar a memória. A igreja de Éfeso, desde aqueles tempos, colocava-se contrária a um tipo de heresia repugnante: o nicolaísmo. Há evidências e suspeitas, padre Gustav, de que o senhor partilhe das ideias e dos costumes comuns aos nicolaístas. O senhor acha certo um padre se casar, ter mulher e filhos, desfrutar de experiências carnais, padre?" "Não, eminência. Sou contra tudo isso." "Não é bem isso que tem chegado a esse tribunal sob forma de denúncias provindas de Cluny e mais recentemente de Reims. O senhor já conheceu intimamente o corpo de uma mulher?" "Não, eminência." "Esse desejo corrói sua alma e sua vocação?" Gustav permaneceu em silêncio. "Disseram-me que o senhor sempre desejou uma jovem e atraente mulher desta cidade. Também falam que por trás de sua aparência pueril e angelical encontra-se uma fogosa e inescrupulosa pecadora. Soube ainda que ela é casada, mas capaz de persuadir com sua beleza e seus encantos mercadores, comerciantes e até mesmo seus patrões, para deles tirar proveito material, que vai desde pequenos presentes como conchinhas do mar até dinheiro, roupas e cestas de comida. Disseram-me que o senhor sempre fez vista grossa ao comportamento pecaminoso dessa mulher e que também professava uma falsa amizade ao seu marido para dela nunca se afastar. Chegaram a mim acusações de que o senhor permitiu que um monge franciscano celebrasse o sacramento do casamento de maneira profana em meio à floresta. Para realizar essa cerimônia, improvisou-se um altar em que a cruz do Senhor Jesus Cristo foi dividida com divindades pagãs. É verdade, padre Gustav?" Gustav mantinha-se imóvel enquanto Rafael B. prosseguia com suas acusações. "De outras fontes vieram denúncias de que o senhor forjou um milagre. Inacreditável, padre Gustav. Onde estão seus escrúpulos, se é que ainda os tem? Mas não param por aí as evidências de que o senhor possui um comportamento dissidente em relação aos mais consistentes preceitos de nossa religião.
Várias são as pessoas que o acusam de manter uma inapropriada proximidade e uma inaceitável tolerância, e por que não dizer uma desafortunada amizade com um médico judeu e sua família. Padre Gustav, vou ser sincero e objetivo. É difícil crer que um padre ainda tão jovem, oriundo da Abadia Beneditina de Cluny, que cumpre e propaga rigorosamente o trabalho de Deus, consiga acumular tantos pecados dentro de si. Parece que o senhor não possui nenhum tipo de temor. Arriscaria até mesmo a dizer que tem um certo desdém em relação aos derradeiros tempos que estão prestes a chegar. Qual a sua real expectativa sobre o apocalipse que se aproxima? O senhor acredita que seria um dos eleitos para desfrutar a paz do paraíso, sendo uma das ovelhas do imenso rebanho dos virtuosos que estariam à direita do soberano juiz de todo o universo? Pois eu lhe advirto, Padre Gustav. Deus possui a caridade infinita, mas no dia do juízo final será duro e severo para um monge como o senhor que só fez habitar dentro de seu coração tantas divergências espirituais em tão poucos anos de vida eclesiástica. Onde deveria habitar, em meio à paz e à tranquilidade, a mais pura fé, encontra-se somente luxúria e pecado. Assim que terminou o interrogatório de Gustav, que durou toda a manhã, e levando em consideração as denúncias de George Luke e as explicações do jovem padre, Raphael B. ordenou que um destacamento de cavaleiros formado por sua guarda pessoal e também pelas forças seculares da cidade de Reims fosse ao encalço de Thomas Hardstone e o trouxessem com vida. Ordens semelhantes também foram dadas por George Luke para seus poderosos cavaleiros, já que Thomas, Beatriz e seu filho partiram ainda de madrugada, assim que receberam a mensagem de Helion. Por um importante detalhe, as ordens de George Luke se diferenciavam das ordens de Raphael B. Em desesperada carreira, o exímio cavaleiro Thomas, tentando acalmar Beatriz e o filho durante extenuante cavalgada, dizia que, por fim, ela realizaria o grande sonho de sua vida. Conheceria o mar. Os três, em cima de um robusto garanhão negro, dirigiam-se ao porto de Calais. Lá, segundo a mensagem de Helion, esperava por eles um barco cujos marinheiros eram chefiados por um velho pedreiro livre que, por força do destino, teve que se remir da corporação após um grave acidente em Reims, e desde então dedicava-se à pesca nas águas do Mar do Norte. Helion, através de sua mensagem, orientou Thomas que bastava fazer-se reconhecer como aprendiz e mostrar seu salvo-conduto ao velho e mutilado pedreiro que ele os levaria através do canal entre a França e a Inglaterra, em direção à Escócia, onde estariam mais seguros. Helion, nessa altura dos acontecimentos, deduziu que a Corporação dos Pedreiros Livres da Inglaterra também estava ávida por encontrar Thomas, o pedreiro que saltou em Beachhead. A mensagem cifrada de Helion, no alfabeto próprio dos pedreiros livres, fazia menção à provável perseguição que Thomas sofreria pelos cavaleiros dos tribunais da Santa Inquisição e pelos de George Luke. Escapar de ambos seria vital para ele e para sua família. Helion e seus irmãos mais próximos torciam e rezavam para que Thomas não lograsse sua fuga. Com sinceridade e com pesar, o experiente mestre arquiteto disse aos seus irmãos que a guilda dos pedreiros livres em Reims poderia começar a vivenciar momentos extremamente difíceis, caso Thomas caísse nas mãos de ferro de Raphael B. Dirigiu-se com grande preocupação a seus irmãos. A Inquisição jamais encontrou um traidor, um covarde ou um delator entre os pedreiros livres, mas nada tenho a garantir se Thomas for interrogado por Raphael B. Com indiscutível pesar, continuou em tom de confissão. Um dia, cheguei a amar Thomas como o filho que nunca tive. Mas, com o passar dos anos, ele deu-me tantas demonstrações de não merecer nosso respeito e nosso amor fraternal e o meu paternal, que hoje apenas posso rezar para que ele consiga fugir e tentar uma nova vida na Escócia com Beatriz e com seu filho. Ao falar isso, não só os olhos de Helion encheram-se de lágrimas. Depois de 2 dias de quase ininterrupta cavalgada, Thomas, com efusiva alegria, gritou para Beatriz: "Veja, meu amor, chegamos!" Beatriz pôde então constatar de onde veio aquele tom de azul indescritível que sempre adornou seus olhos, fazendo-a a mais bela menina de toda Champagne. Que momento para aquela jovem e bela mãe,
uma real e espontânea alegria, depois de tantos anos de provações e de infelicidade. Conforme o cavalo descia velozmente a colina que o separava do quebra-mar, Beatrice e Antoine não se continham em felicidade, enquanto o menino sentado à frente de Thomas, com os braços levantados, gritava de felicidade. Beatrice, agarrada ao tronco do forte pedreiro, conseguia apenas sorrir e chorar ao mesmo tempo, o que a tornava ainda mais bela. Nem assim, com tanta felicidade, prestes a realizar seu sonho de infância, conseguiu soltar sua voz. Assim que chegaram à praia, Thomas imediatamente ajudou-os a descer do cavalo, pois tinha consciência de que não havia muito tempo. Porém, prometera a Beatrice que ela realizaria seu sonho. Em passos lentos, trajando seu longo vestido branco, Beatrice dirigiu-se ao encontro das pequenas ondas, não sem antes ter colocado sua tiara de conchinhas colecionadas em tantos anos sobre seus cabelos negros, agora curtos e maltratados. Com os braços abertos, respirava uma brisa salgada que a embriagava de tanta felicidade e, ao mesmo tempo, anestesiava perante a algidez daquelas águas. Como em seus sonhos e suas canções, começou a adentrar lentamente no mar. As pequenas ondas, delicadamente, molhavam seu vestido, que aos poucos ia colando em seu corpo. Agachado sobre os finos pedriscos da praia, com Antoine em seus braços, Thomas observava tudo de uma distância segura, deixando Beatrice enfim realizar seu sonho de infância, sem descuidar-se do cavalo que, próximo dali, fartava-se da relva. Thomas não queria de maneira alguma importunar a mágica experiência de Beatrice. Enquanto ela vivenciava sua fantasia, ele, absorto em seus pensamentos, planejava a continuidade da viagem, que duraria ainda umas 4 horas até encontrar-se com o velho amigo de Hélion, misto de pedreiro e de pescador. Porém, o silêncio e a paz daqueles momentos foram subitamente interrompidos pelo relincho e pela disparada do magnífico garanhão negro que seguiu em direção oposta à que se encontravam pai e filho. Thomas, sem se ater ao que realmente acontecia, saiu em busca do cavalo, que imaginou ter sido picado por uma serpente. Mal se afastou por alguns metros, ouviu o grito de pavor de Antoine. Ao voltar-se, presenciou o pequeno garoto correndo em direção à mãe, que tinha em seu vestido branco uma enorme mácula de sangue que jorrava de suas costas, transfixiadas por uma pequena flecha de ponta de ferro, disparada certeiramente pela poderosa e precisa besta de um dos cavaleiros de George Luke. Pai e filho presenciaram quando Beatrice, com as águas pelos joelhos, ainda resistiu em pé por alguns momentos. Tempo suficiente para olhar para trás e para sorrir, delicadamente em um meigo e sofrido gesto de adeus. Logo em seguida, ao dobrar os joelhos, ela experimentou as águas abraçarem-na carinhosamente e suavemente levarem-na ao encontro dos mistérios daquele mundo que sempre a fascinou. Porém, o destino só fez com que ela o conhecesse no momento de sua morte. Thomas sabia que nada poderia fazer por Beatrice. Como se uma cruel e irônica profecia tivesse sido realizada, viu seu grande e único amor partir para as águas profundas do mar, levando com ele todos os seus sonhos, que jamais realizou em vida. Thomas, com Antoine nos braços, correu em direção à floresta que circundava aquela pequena praia e, sem seu cavalo, tinha agora a difícil missão de conseguir escapar dos cavaleiros que os perseguiam. Corria desesperadamente por entre as árvores, evitando ao máximo deixar pistas evidentes aos seus algozes caçadores. Torcia para que logo anoitecesse, pois sabia que era imbatível em descobrir caminhos por entre as trevas. Aliás, foi o que mais teve facilidade para fazer em toda a sua vida até então. Após caminhar a noite toda com seu filho, cansado e enfraquecido por nada comer e nada beber há tantas horas, Thomas, logo ao amanhecer, avistou ao longe um grupo de cavaleiros trajados com túnicas brancas ornamentadas com uma grande e vistosa cruz vermelha na altura do tórax. Correu silenciosamente por entre a mata até postar-se à frente daqueles templários, fazendo-os puxar súbita e decisivamente as rédeas de seus magníficos cavalos. Com o menino inconsciente, deitado nos braços, Thomas estendeu-os em direção aos imponentes monges militares e suplicou-lhes: Senhores, por favor, a minha vida está próxima do fim, mas eu lhes imploro, salvem a do meu filho.
Se muito pequei durante minha existência, esta pobre e inocente criança continua pura como veio ao mundo, e não merece o desfecho que o destino reservou para mim e que em breve com ele irei irremediavelmente me deparar. Sem entender o que estava acontecendo, mas comovidos com as desesperadas palavras de Thomas, aquele grupo de cavaleiros resolveu aceitar o pequeno menino que foi colocado à frente do mais forte dos cavaleiros. Quando pretendiam interrogar Thomas, dar-lhe água e alimentos, ele, como um arisco animal selvagem, desapareceu por entre a mata. Enquanto os templários tentavam se ajustar à inusitada situação em que se encontravam, avistaram aquilo que poderia ser o motivo de tanto desespero para aquele pai. Um portentoso grupo de cavaleiros em acelerado trote aproximava-se rapidamente, exibindo em um alto mastro a inconfundível bandeira da cruz e da espada, temerário símbolo dos tribunais da Santa Inquisição. Para evitar mais atritos em uma relação que há algum tempo vinha progressivamente se desgastando, sabiamente, o pequeno grupo de templários bateu em retirada, levando, desacordado, o pequeno Antoine.